Vamos que vamos, meus amigos, minhas amigas, minha gente. Rapaz, nesse dia ensolaradíssimo, falei corretamente, aqui em Manchester. Vou tentar ser rápido, sabendo que eu não serei, mas é porque eu quero correr para pegar esse restante de sol aqui, né? Um dia de quantos graus? 19 graus, cara. O que para mim, um tijucano, 27 anos de Rio de Janeiro, era um tempo agradável e até um pouco friozinho, hoje eu celebro como se fosse o ápice do verão que ainda não chegou por aqui. Mas vamos lá, eu vou dar uma passada aí por esse sabadaço de Premier League que já está cantando as últimas notas, né, nesta temporada, e acompanharemos quase todas elas até a última aqui no canal. Então vamos começar, claro, pelo jogo que eu acompanhei in loco aqui no estádio Old Trafford, vitória do Manchester United 2-0 para cima do Wolverhampton, que não tem muito mais o que fazer, né? Não tem muito mais o que fazer dentro dessa Premier League, a não ser, enfim, buscar posições para ganhar um pouco mais de grana no fim da temporada, por mérito esportivo dentro da divisão de direitos de imagem e tudo mais. E mesmo assim deu um pouquinho de trabalho para esse Manchester United que gosta muito de perder gols, mas pelo menos volta a vencer depois de 2 derrotas nas 2 rodadas passadas, né? E volta a marcar. Só tinha marcado um gol nos 3 jogos anteriores e agora consegue marcar 2 vezes. Criou um caminhão de chances, foi um jogo meio meh, um jogo meio razoável apenas, porém poderia ter sido um pouco mais vistoso se o Manchester United tivesse marcado as chances que criou, especialmente no primeiro tempo, e aí teria provavelmente aberto um pouco mais o jogo dos Wolves. Mas, de qualquer forma, a gente teve no primeiro tempo todas as chances do Manchester United passando pelos pés do Antony. Aliás, é o brasileiro quem assiste o outro Antony, Martial, no primeiro gol do Manchester United. O Antony que, acho que no geral, errou tanto quanto acertou. Mas pelo menos ele participa. Ele tem responsabilidade para insistir e não se esconder do jogo mesmo depois de alguns erros, né? Ele perde um gol de cabeça muito claro no primeiro tempo, por exemplo. E eu digo isso porque eu sinto que o brasileiro ele sofre críticas exageradas nessa primeira temporada no clube, em que não é maravilhosa, mas é uma primeira temporada bastante ok para um estreante na Premier League que veio de outro degrau, né? Veio da Liga Holandesa, enfim, ele teve que subir bastante para chegar aqui. Ainda mais se a gente for comparar com as críticas que vão em direção ao Jadon Sancho. Eu entendo que o Jadon Sancho teve a questão psicológica, de recuperação psicológica ali no meio da temporada, mas de qualquer forma, eu sinto que o Sancho nem participar do jogo participa. E não recebe 10% das críticas que o Antony recebe. Enfim, pensei nisso durante o jogo aqui. Além disso de destacar do jogo, acho que dá para destacar uma boa entrada do Fred, o Fred que entrou muito bem no jogo, e o Garnacho. O Garnacho que já disse aqui que eu gosto muito dele, acho que ele tem uma projeção interessantíssima, tanto para o Manchester United quanto para a seleção argentina, né? É um garoto de muito talento, ainda tem muita coisa a ser lapidada, enfim, ele é muito jovem, e hoje fez um gol bonito, né? Um gol de quem tem calma, um gol de quem tem um pouco de maturidade para além da própria idade, quando de cara para o gol. Gol bonito do Garnacho para tirar a tensão do placar, né? Tava 1-0 até o gol do Garnacho, que foi aos 94, ou seja, 49 do segundo tempo. Eu sempre me embaralho, cara. Depois de vir aqui para a Europa e me acostumar com esses placares de 90 minutos, que eu sei que estão começando a ficar um pouco mais populares no Brasil, mas enfim, eu cresci com 45, eu tenho que fazer muitos cálculos para entender quanto no nosso formato, quantos minutos tem em 63 minutos. 18? É isso? Será que eu fui rápido? Acho que é isso mesmo, do segundo tempo. Mas enfim, voltando. Tira atenção, porque, cara, era uma vitória absolutamente essencial para o Manchester United nessa briga por Liga dos Campeões, nessa vaga que estava começando a escorrer entre os dedos do Manchester United. Ainda não está próxima de ser confirmada, mas é uma vitória essencial porque era o jogo mais fácil, cara. Com todo respeito aos Wolves, assim, talvez contra o Fulham em casa na última rodada seja tranquilo, porque o Fulham também estará meio sem o que fazer na última rodada, como já está, aliás, né? Mas enfim, a tabela do Manchester United até o fim da competição é Bournemouth, fora de casa agora, depois Chelsea e Fulham, ambos
aqui em Old Trafford. O Chelsea também imagino que não seja um jogo muito difícil. O torcedor do Chelsea vai concordar mais comigo do que qualquer outra pessoa. E 2 vitórias são suficientes, mesmo que o Liverpool vença os 3 jogos que tem pela frente. Né? O Liverpool, daqui a pouco eu passo a tabela do Liverpool, mas joga na segunda-feira contra o Leicester, fechando essa rodada da Premier League. Inclusive vai ter vídeo aqui no canal neste domingo, após os jogos de domingo, claro, focando na briga pelo título, e na segunda-feira depois de Leicester e Liverpool. Beleza? Então o Manchester United tem esses jogos para finalizar a Premier League e, claro, tem a Copa da Inglaterra, a final da FA Cup contra o Manchester City no dia 3 de junho. Estaremos lá, se tudo der certo, e haverá vídeo aqui no canal também. E aí, cara, confirmando a vaga na Liga dos Campeões, e aí, enfim, não sei se ganha a Copa da Inglaterra, mas mesmo que não vença, contanto que não tome uma pancada muito grande, eu acho que dá pra gente classificar essa temporada do Manchester United como ótima, tá? Eu vou esperar esses fatos se confirmarem para eu poder trazer esse veredito aqui, mas eu já projeto ele, porque conseguir vagar na Champions, ser campeão de uma das Copas ou até de 2, cara, é uma temporada excelente, dado que se projetava inclusive por mim no início dessa, né? No início dessa. Não tem tanto tempo assim que o Cristiano Ronaldo deu aquela entrevista e saiu batendo o pezinho, enfim. Apenas um dos sinais, né? Não tinha muito tempo que o time estava tomando uma lavada, estava sendo escorraçado pelo Brighton fora de casa. Foi ontem, em termos históricos. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer nesse fim de temporada. Temporada que, aliás, tem agora 38 vitórias, o maior número de vitórias de qualquer treinador estreante na história deste clube. Em outras palavras, nunca nenhum treinador venceu tantos jogos na primeira temporada como técnico do Manchester United, e é o maior número de vitórias em uma temporada desse clube desde 2011 e 2012, quando venceu 39 partidas em todas as competições com Sir Alex Ferguson. Então, assim, alguma coisa certa está acontecendo, para além do drama de alguns torcedores mais emocionados e muito apressados e impacientes. Vamos dar uma olhada na tabela da Premier League, focando nessa briga pelo G4. São 2 vagas que estão entre Newcastle, Manchester United e Liverpool. Neste momento, os 3 clubes estão com 35 partidas disputadas. Newcastle e Manchester United empatados com 66 pontos. Saldo de gols do Newcastle é muito maior do que o Manchester United, muito maior do que o do Manchester United, por isso que está à frente. E o Liverpool também tem um saldo maior do que o do Manchester United, mas tem 4 pontos a menos do que a dupla, que está na 3ª e na 4ª posições. Então, o Liverpool precisa vencer os jogos que lhe faltam. O Liverpool precisa vencer os jogos que lhe faltam para esperançar estar na próxima Champions, mas como o próprio Klopp disse, é bastante improvável. Veremos, porque tropeços vêm acontecendo, né? Como eu disse, o United se recuperou agora de 2 derrotas e o Newcastle tropeçou, não sei se empatar fora de casa contra o Leeds, que é um time que está desesperadamente lutando contra o rebaixamento, pode ser considerado tropeço, tá? Mas olhando para essa briga particular pela Liga dos Campeões, beleza, dá para considerar tropeço. O Newcastle, que já tinha perdido na última rodada dentro de casa para o Arsenal, agora empata fora de casa com o Leeds United 2-2. Acho que dá para chamar de tropeço. Acho que no fim das contas dá para chamar de tropeço, sim. O Newcastle, que joga contra Brighton em casa, Leicester em casa e Chelsea em Stamford Bridge. São os 3 jogos que faltam para o Newcastle. Mesma pontuação e, portanto, a mesma conta do Manchester United. Independentemente do que acontecer com o Liverpool, 2 vitórias são suficientes para que o Newcastle esteja na próxima Liga dos Campeões pela primeira vez depois de 20 anos na maior competição de clubes do mundo. Passando para o outro lado da mesma moeda do mesmo jogo, porque o Leeds, como eu disse, está lutando de maneira desesperada contra o rebaixamento e esse pontinho em casa não foi suficiente, cara. Tá bastante complicado. Tá bastante complicado para o Leeds. Vamos dar uma olhada nessa tabela do Z3, né, da Premier League. A gente tem o Leeds com 36 partidas disputadas, 31 pontos somados. Tá a 1 pontinho
abaixo do Everton, que é o primeiro fora da zona, e o Everton que joga contra o Manchester City neste domingo. O Leeds vai torcer desesperadamente tanto pelo Manchester City quanto pelo Liverpool, que enfrenta o Leicester, que está um ponto atrás do Leeds. Então, cara, o Leeds, qual que é a tabela do Leeds? Vamos dar uma olhada. West Ham fora e Tottenham em casa. São os dois jogos que faltam para o Leeds United tentar evitar o retorno para a Championship. Tem que vencer as duas para chegar a 37 e aí secar absurdamente, principalmente o Everton e o Forest, né? O Everton e o Forest, que são os dois clubes acima e que estão efetivamente ameaçados de rebaixamento. Não acredito que depois do West Ham para cima nenhum clube esteja mais ameaçado, tá? E aí a gente teve hoje o primeiro rebaixado oficialmente da Premier League, o Southampton, que perde mais uma dentro de casa. O Southampton nunca perdeu tantos jogos numa mesma edição de campeonato inglês na própria história. Perde para o eficiente e ótimo Fulham do Marco Silva. Aliás, primeiro gol marcado pelo Carlos Vinícius, brasileiro que veio do PSV, que teve passagem recente pelos Spurs. Sempre marca os golzinhos, né, cara? É o terceiro gol do Carlos Vinícius nos últimos 4 jogos com a camisa do Fulham. E aí o Southampton volta a ser rebaixado depois de 11 temporadas consecutivas dentro da Premier League. O Southampton que marcou bastante com aquele time do Maurício Pochettino, né? Sadio Mané, Luke Shaw. Eu lembro de ver em loco, de trabalhar numa partida do Southampton pela Europa League, cara. Em 2016, se eu não me engano, Southampton e Inter de Milão, aqui na Inglaterra. O Tadic em campo com a camisa do Southampton, o Van Dijk em campo com a camisa dos Saints, o Felipe Melo jogando pela Inter de Milão. Enfim, hoje um está a um passo da final da Champions e outro voltará a jogar a Championship. É o terceiro rebaixamento da história do Southampton dentro da primeira divisão do campeonato inglês. E aí a gente fica na dúvida do que será o futuro dos destaques principais da equipe mesmo em meio a essa campanha, né? Como o Romeu Lavia, da base do Manchester City, o Ward-Prowse, que está muito próximo de quebrar o recorde de gols de falta dentro da história da Premier League, mas enfim, será que vai disputar a Premier League na próxima temporada? O Walker Peters, que é um cara que eu acho interessante, mas quem? Até o próprio Lianco, não sei se tem futuro na Premier League, ou se, enfim, é um zagueiro mais o brasileiro, né? De nível de Championship, ele que marcou um gol recentemente, mas naquele jogo contra o Forest, mas não foi suficiente. Southampton é o primeiro rebaixado, restam 2 vagas. Um dos que tenta escapar é o Nottingham Forest, que conseguiu a vitória contra o próprio Southampton na última rodada, 4-3, emocionante. Agora consegue um empate contra o Chelsea em Stamford Bridge. É um ponto conquistado, tá? Por pior que esteja a situação do Chelsea, é o Nottingham Forest jogando fora de casa, né? A primeira temporada de retorno à Premier League, e escapando ponto a ponto do rebaixamento, enfim, um ponto conquistado. Saiu na frente, sofreu a virada e conseguiu um empate com 2 gols do ADM. O Forest que está agora na 16ª colocação com 34 pontos, portanto, a 3 de vantagem do Leeds, que é o primeiro da zona e mesmo número de jogos. O Forest que joga contra o Arsenal agora dentro de casa e o Crystal Palace fora. 2 jogos difíceis, cara. 2 jogos difíceis para o Forest. Vamos ver o que vai acontecer. Sobre o Chelsea, que teve 2 gols do Sterling numa mesma partida depois de sei lá quanto tempo, acho que o grande tema que eu posso abordar aqui é o Thiago Silva, que hoje foi homenageado com 2 bandeiras estendidas pela torcida em Stamford Bridge. Ele tem muita moral com a torcida do Chelsea, cara. É impressionante quanto o Thiago conseguiu conquistar a torcida do Chelsea. Assim, não é por acaso, né, cara? Ele chegou, foi campeão da Champions, é um dos melhores zagueiros de toda a Premier League desde que chegou. É impressionante a qualidade do Thiago Silva, mesmo com tanta idade. E se machucou pouco para a idade que tem. É um cara de um nível técnico absurdo, já defendi aqui várias vezes. Aqui não sei se no meu canal, mas já defendi várias vezes em conversas e em programas da TNT, que se não fosse o erro de passar tanto tempo no PSG, eu avalio como erro, o Thiago estaria na mesma conversa de Piquet, Sérgio Ramos, como os maiores zagueiros dessa geração. Ele não está porque ele desperdiçou anos num campeonato que ninguém vê. Um campeonato em que ninguém vê. O que está acontecendo com o Marquinhos, inclusive, por exemplo. Enfim, o Thiago está de saída, o Thiago não está de saída, vai voltar para o Fluminense, não vai voltar?
Cara, ele assinou a renovação por mais uma temporada. O que o Telegraph deu ontem é que o Chelsea não ficaria no caminho do Thiago se ele decidisse rescindir esse contrato para voltar ao Fluminense já agora, ao fim desta Premier League, portanto ao fim deste mês, né? A Premier League termina no dia 28 de maio. Eu estou tentando essa confirmação, não consigo. Estou em conversas com pessoas ligadas ao Chelsea, não consigo essa confirmação. Pessoas ligadas ao Thiago Silva negam, tá, que ele vai voltar. Mas nesse momento eu acho que a informação tem que vir do pessoal do Chelsea. Eu sinto que há algo no ar, mas é sensação, não é informação. Eu estou atrás disso, tá? Fiquem de olho na TNT, porque qualquer coisa que eu souber, lá que eu darei, né? Evidentemente. A informação, para quem quiser ficar aqui de lá ele e etc e tal. Lá que eu darei a informação. Vamos passar para a batalha pela Europa League, né? Europa League que já está confirmada. As duas vagas serão para o quinto e o sexto colocados da Premier League, que nesse momento são Liverpool e Tottenham. Porém, o Tottenham hoje foi derrotado pelo Aston Villa, o irresistível Aston Villa de Unai Emery, do Super Unai Emery, que tem a melhor média de pontos da temporada, atrás apenas de Guardiola e Arteta. Diz muita coisa, né? Sobre o técnico do Aston Villa. Teve gol do Douglas Luiz, inclusive, que faz uma belíssima temporada. Gosto muito do futebol do Douglas. É nome para ser conversado sobre seleção brasileira. É uma posição difícil, tem muitos nomes de destaque, mas enfim, o Douglas é um ótimo jogador. E o Aston Villa agora empata em número de pontos com o Tottenham, ambos com 57 pontos em 36 partidas disputadas. Quando o Emery chegou em novembro, o Aston Villa estava 14 pontos atrás dos Spurs. Não preciso falar mais nada sobre a qualidade do trabalho do técnico espanhol, né? Que está voltando para a competição na qual ele é rei. Vamos ver se ele consegue confirmar, carimbar essa vaga para a Europa League. No momento está na 7ª colocação, que classifica para a Conference League, né? Então precisa ainda de bons resultados nesses dois jogos finais, que serão contra Liverpool, fora de casa em Anfield. Que jogo, hein? Um brigando por Champions, a depender do que acontecer na segunda-feira, e outro brigando por Europa League, e depois Brighton em casa. São dois jogos dificílimos. O Brighton que também tem aspirações de jogar alguma competição europeia. O Brighton tem 33 jogos ainda, né? Tem muitos jogos a menos e está ali a quantos pontos? A 2 pontos do Aston Villa, com 3 partidas a menos. Então, assim, o Brighton está nessa conversa, viu? E, enfim, pode ser um jogo de batalha direta por vaga europeia. Duas batalhas diretas ali, né? Liverpool fora e depois Brighton em casa. O Tottenham, que está nessa briga por Europa League ou Conference League, enfim, primeiro que temos que dar uma premiação, tirar o chapéu para o fenômeno que é Harry Kane conseguir tirar de uma terra arrasada como essa temporada do Tottenham, do Chelsea também, mas o Harry Kane está no Tottenham. 27 gols, vice-artilheiro da Premier League, disparado e, cara, fenômeno o Harry Kane conseguir isso, tá? É impressionante. Hoje foi de pênalti, ok. E que soneca desse time, cara. Tem um dado aqui que nos últimos 5 jogos sofreu 7 gols dentro dos 10 primeiros minutos dessas partidas. Que soneca desse time do Tottenham. Eu não sei se o torcedor do Tottenham vai querer disputar a Conference League, hein? Por um lado é ruim para a Premier, porque são viagens mais distantes. Por outro lado, é uma chance de título, né, cara? E o Tottenham, sabemos, todos nós, precisa de um título. Se é que vai ter chance de título na próxima temporada mesmo na Conference League, mas isso é papo para depois. A gente não sabe nem quem vai ser o diretor esportivo, muito menos quem vai ser o treinador. Os 2 jogos finais do Tottenham. Brentford em casa e Leeds fora. Provavelmente o Leeds já rebaixado. Para fechar agora rapidamente, 2 pontos ainda sobre o extracampo do Manchester United, cara. O Times, o jornal Times aqui da Inglaterra, deu informação ontem sobre a situação de venda do clube, né? A gente sabe que já está se arrastando por quase 6 meses. Os Glazers vão vender totalmente ou parcialmente o clube. Nesse momento, parece que a venda parcial é a mais provável de acontecer, segundo a reportagem do Times. A venda para o Sir Jim Ratcliffe, que é um torcedor do Manchester United, é o inglês com mais dinheiro no mundo, né? É o maior bilionário
inglês britânico neste momento e é um cara que está fazendo uma proposta em que deixaria, a princípio, a família Glazer ainda com 20% como sócios minoritários do clube, o que para a torcida é um desespero. Mais uma vez aqui cantaram "Queremos os Glazers fora" e tinha uma faixa dizendo "Só aceitamos uma venda total". A sinuca de bico é a seguinte: a venda total seria apenas para o Qatar. Eu esqueci o nome do líder dessa proposta, mas é alguém vinculado ao Qatar. E aí a gente tem que entender se a torcida do Manchester United quer uma venda total para o Qatar ou quer uma venda parcial ainda com os Glazers. Eu acho que essa resposta já foi dada aqui hoje, mas me parece um pouco uma sinuca de bico, né? De qualquer forma, esse clube precisa desesperadamente de novos investimentos e da menor presença possível da família Glazer aqui para reformar esse estádio, reformar o CT, melhorar o time, enfim. O time está melhorando, mas precisa de mais peças. O torcedor sabe disso. E uma entrevista do Solskjaer, que esteve presente aqui hoje, ele voltou a morar na Noruega, está desempregado no momento, não está treinando nenhum time, mas enfim, veio hoje aqui assistir a partida pessoalmente. Ele deu uma entrevista para o The Athletic, um site inglês que eu gosto muito. E um destaque dessa entrevista é que ele fala que ofereceu o Haaland ao Manchester United em 2018 por 4 milhões de libras. E o United não aceitou, não quis comprar o Haaland. Eu sei que é fácil falar agora, mas enfim, 2018 foi o último ano do Haaland no Molde, clube norueguês, treinado pelo Solskjaer, né? O Haaland ficou junto com o Solskjaer durante 2 temporadas no Molde, se eu não me engano. O Solskjaer que é um ídolo para o Haaland, né? E segundo o próprio Haaland, o ajudou muito no desenvolvimento naquela época. Depois de 2018 ele foi direto para o Salzburg e o resto a gente sabe que é história. Uma decisão muito ruim para o Manchester United, não tê-lo comprado. E cá entre nós, muito boa para o Haaland. Se ele viesse para aquele Manchester United de 18, com o Mourinho, nossa, não seria bom para a carreira dele. Melhor ter ido para o Salzburg e depois para o Borussia. E aí terminando no Manchester City, porque naquela época vir para o Manchester United era uma furada, com todo respeito aos torcedores Red Devils aqui presentes. É isso, minha gente. Vou curtir esse sol, por favor. Ele já está quase se pondo e eu preciso pegar um pouco mais de vitamina D. Como peguei durante esse vídeo, inclusive, então não dá para reclamar. Até domingo teremos vídeo pós jogos de Manchester City e Everton, Brighton e Arsenal. Tchau, tchau.